bagagem para vocês, mas eu gostaria já de começar por uma questão que é muito alarmante. Eu sou autista, nível 1 de suporte. Por que eu falo nível 1 de suporte? Porque eu tenho cognitivo preservado. Mas não quer dizer que porque eu tenho o cognitivo preservado, eu não some comorbidades, né? E na menopausa, gente, eu tenho me sentido completamente perdida, porque as comorbidades elas estão vindo de uma maneira avassaladora nas minhas funções executivas. Tudo que eu vou fazer no outro dia eu não tenho energia para nada. E isso é muito comum, né, para o neurodivergente. Hoje eu fiquei 2 horas tentando fazer um Reels e eu me desregulei por completo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque exige um nível de agora a gente está tendo muito diagnóstico tardio, tá? Então, cada vez mais vocês vão ver as pessoas dizendo: olha, é neurodivergente, eu sou neurodivergente. E não é porque virou moda, é porque agora nós estamos laudando as pessoas. Então, o nível de exaustão que o neurodivergente, né, ele tem, é muito desafiador. Então, eu vou começar para vocês por um dado que vai falar, gente, mas a gente vai começar por essa questão e eu realmente preciso dividir isso com vocês. Quando a gente fala, por exemplo, na neurodivergência, eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, que a taxa de tentativa de desviver, o povo está falando isso agora, né? Mas de suicídio, a tentativa de suicídio é absurda, mas é assim, é absurda. A prevalência, né? Então, as taxas, a gente não pode falar num percentual único, porque a gente soma várias questões aí. Mas os números no autismo, por exemplo, são os mais fortes, né? Existe uma meta-análise de 36 estudos uh, que participaram 48 mil autistas, né? Ou com possível laudo de autismo ou deficiência intelectual concomitante, por exemplo, e foram encontradas uma taxa de 34% de ideação suicida e 21% de tentativa de suicídio. Isso é muito grave, né? Então, quando a gente fala nesses estudos, de uma forma geral, os jovens autistas, e eu falo isso de uma relevância muito grande, porque eu atendo em clínicas de neurodesenvolvimento, as crianças autistas crescem, e essas crianças, esses adolescentes precisam muito de cuidado. E os nossos olhos podem ajudar demais, gente. Mas quando eu falo é demais mesmo, não é pouco, não. Né? Até porque eu tenho de estudo clínico, mas imagina que eu atendo em 4 clínicas de neurodesenvolvimento. Eu já formei no Tearoma 10 turmas, né? Explicando o uso dos óleos essenciais. Então, tanto de supervisão quanto de atendimento, eu já passei de 500 famílias. Então, eu sei o que os nossos olhos podem ajudar, né, dentro do autismo, dentro do TDAH, deficiência intelectual, bipolaridade, pessoas altamente sensíveis, né, que é o PAS, e outras questões, né, que a gente vai dizer assim, a neurodiversidade, ela é um complexo, porque as comorbidades, elas se somam. 82% dos neurodivergentes têm 2 ou até 6 comorbidades atreladas. Quer dizer que uma pessoa ela pode ser autista, bipolar, TDAH, TDI, e tudo isso somado num único corpo, numa única mente, né, que precisa realmente de um cuidado. O TDAH, por exemplo, a gente tem uma meta-análise de 57 estudos que as pessoas apresentam 2,37 mais chance de tentativa de suicídio. Olha isso. Então, a gente está falando aqui de dados pesadíssimos e é importante entender que a neurodiversidade, ela traz, sim, prejuízos que são somados e esses prejuízos, eles estão muito atrelados, principalmente a um risco aumentado de interação de vulnerabilidade individual, de sofrimento psíquico, de sentimento de exclusão, de sobrecargas sensoriais, experiências, né, adversas, né, porque a gente tem aí um polo social muito grande, então tem muita gente desassistida, que traz aí uma falta de suporte adequado. Mas vamos então para a nossa aula, porque vamos falar da mágica dos nossos olhos, mas eu gostaria de falar
desses dados para vocês, porque é muito importante que as pessoas saibam hoje, quem está aqui como convidado, mas principalmente nós, consultores, nós saibamos o como que nós podemos, de fato, ajudar as pessoas com os nossos óleos essenciais. E eu vou começar a minha apresentação por essa frase, que ela nunca vai ser clichê para mim, né? O conhecimento, ele é poder em absolutamente qualquer esfera das nossas vidas. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Se a gente conhece sobre os nossos óleos essenciais, nós vamos saber indicar os nossos óleos essenciais, né? Então, conhecimento é poder. A gente deve utilizar parte do nosso tempo para educar alguém sobre a neurodiversidade, sobre o autismo, sobre os nossos olhos, porque nós não necessitamos de defensores, nós necessitamos de educadores. Recentemente eu fui convidada para apresentar os óleos essenciais em uma clínica para novos terapeutas que não conheciam os óleos essenciais. E num determinado momento, uma terapeuta, uma fonoaudióloga, virou e falou assim: e como você consegue me comprovar que isto é real? E eu falei para ela: eu não tenho a menor pretensão de te comprovar nada. Sabe por quê? Porque eu estudo. Do mesmo jeito que eu não vou dizer para você que você tem que me comprovar que a sua atividade dentro da linguagem e fala, ela é algo verídico, ela vai ter resultados. Então, eu não tenho que te comprovar. Eu não perco mais tempo comprovando que os olhos fazem bem para as pessoas ou não. Porque se a pessoa não tiver predisposta a utilizar, ela não vai dar continuidade. Então, ela não vai ter resultado. Então, o resultado, contra a química, eu sempre digo que não há argumento. O resultado, ele vai acontecer se a pessoa utilizar. Então, eu não preciso nem comprovar nada para ninguém. É só usar. Não precisaria nem dar essa aula para vocês. Eu só diria assim: olha, usa, querida, usa aqui, ó, essa copaíba que você vai ver a tua vida mudar. Acabou. Se você usar, a tua vida vai mudar. O óleo é o nosso maior mensageiro. O que nós precisamos é de pessoas predispostas a usá-los. E se nós falarmos deles, nós vamos encontrar pessoas, certo? Mas vamos ao que interessa. Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, aqui das informações a respeito, né? Do como nós podemos utilizar os nossos olhos. Não vou parar muitos nos assuntos, mas para vocês verem, né, que existem aí olhos para absolutamente tudo dentro da neurodiversidade. Então, os desafios cotidianos mais encontrados dentro da neurodiversidade como um todo é o distúrbio de sono. Né? Então, 80% dos neurodivergentes sofrem de distúrbio de sono. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Durante a minha vida inteira, eu dormi 4 horas por noite. Eu passei a dormir 6 horas por noite a partir de 2021 com os óleos essenciais e higiene do sono. A partir de 2021, gente, eu tenho 50 anos, ou seja, eu passei 45 anos da minha vida, porque eu me lembro a partir dos 5 que eu ficava acordada a noite inteira, antes disso não me lembro, mas 45 anos da minha vida dormindo 4 horas por noite. Vocês acham que isso tem prejuízo? Claro que tem. O nosso corpo, ele precisa da homeostase. Se a gente chegar às 3 horas da manhã e estiver acordada como eu fiquei uma vida inteira, a gente não faz todo o fluxo hormonal que o nosso corpo precisa para sobreviver. Ou seja, o meu corpo é um corpo combatente, ele vive em alerta constante. O nível de cortisol é muito alto dentro de todos os neurodivergentes. Então, nós temos olhos e comprovações científicas imensas. Se a gente entrar no PubMed e procurar lá, óleo para o sono, haja visto a nossa lavanda de hoje, né? Nós temos aqui, hoje nós tivemos o bogo da lavanda e do peppermint, que são 2 óleos que são utilizados também para neurodiversidade, e são 2 óleos excelentes, justamente porque eles têm evidências robustas da onde eles podem atuar, por exemplo. Então, distúrbio de sono, nós temos estudos comprovados, né? Inclusive, um dos maiores livros da aromaterapia é cunhado pela doutora Adriana, e ali a gente tem evidência, sim, de resultado para distúrbio de sono. Então, começando de novo, não existe óleo para neurodivergência, existe óleo para todas as necessidades
que um neurodivergente enfrenta. E os óleos essenciais para o sono são maravilhosos. A gente tem resultados assim fenomenais. Seletividade alimentar: 65% dos neurodivergentes são seletivos alimentares ou têm transtorno alimentar restritivo e evitativo. Meu filho de 31 anos não come mais que 10 alimentos. A partir da poda neural, que aconteceu com ele com quase 3 anos, ele simplesmente comia absolutamente todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras e passou a comer menos de 10 alimentos, e isso até hoje, né? O que resultou em várias deficiências nutricionais na infância dele, em que a gente teve que acompanhar. Então, nós temos evidências, nossos óleos essenciais, não sei se a Deb está aqui ou se alguém mais da equipe esteve agora, na Biocitrus, no Rio Grande do Sul, aonde a gente visita a fazenda da família Kruger, que faz o Green Mandarim. O Green Mandarim, ele é um óleo que a gente usa para seletividade alimentar, justamente porque nós estimulamos a parótida, que é a glândula que faz a gente salivar. E quando a gente está com vontade de comer uma coisa gostosa e pensa nela, o que que faz? A gente saliva. Então, o óleo, ele, com os receptores dele, eles atuam com a química dele, atua nos receptores da carótida, da parótida, faz com que ela produza mais saliva, e colocando um prato ali na frente dessa criança, essa criança, ela começa a experimentar. Eu tenho depoimento de paciente meu que saiu de 2 alimentos que consumia para 11 alimentos, dos quais ficaram 7 no repertório com 1 mês de uso do Green Mandarim. Eu tenho uma criança que só bebia líquido, em 1 dia do uso do Green Mandarim, comeu pela primeira vez com 2 anos e 8 meses comida sólida. Então, não existe não dar retorno, não dar resultado, é preciso usar. Só que, se não usar, e aí a gente depende de quem? Da família. E essa família também precisa dos óleos essenciais. Então, os óleos, eles entram aí num combo para ajudar todo mundo. E aí, na aromaterapia, nós temos óleos para aumentar o apetite e para diminuir o apetite, ou seja, tanto a compulsão quanto o estímulo para comer, né? Rigidez e agitação, ou seja, a criança muito rígida, vou me usar de exemplo de novo para vocês, eu tenho uma rigidez cognitiva absurda, é absurda. Hoje tirei aqui eu tenho uma sequência de colocar o prato, meu marido tirou e inverteu o prato. Falei assim para ele: você não vai arrumar? Ele falou assim: daqui a pouco não pode. Eu fui lá e arrumei. Então, tudo tem que ser do mesmo jeito, no mesmo lugar, não existe curva, não existe curva. E a rigidez cognitiva, ela traz prejuízos muito grandes, porque imagina uma criança que troca de terapeuta. Se não vincular, dentro da neurodiversidade é necessário o vínculo. É muito difícil que ele aconteça. E quando ele acontece, as pessoas se vinculam quase que para sempre. Por exemplo, eu quase morri no luto do meu cachorro. Meu cachorro morreu, eu quase morri junto. Eu passei 1 ano chorando. Eu estou me usando como exemplo, gente, por ser uma autista. Mas aqui eu poderia trazer exemplos e mais exemplos dos meus pacientes, como, por exemplo, estragou o paninho da criança. E aí o que que faz? Estragou o brinquedo da criança. E aí o que que faz? Né? Então, as escolhas, né, elas partem de vínculo. E a gente se vincula a coisas. Né? Quando eu me mudei para a Europa, minha mala veio com pouca roupa e muitas coisas, coisas que eram importantes para mim. Eu trouxe uma girafinha de madeira com a orelha quebrada, mas essa girafa é importante para mim. Então, as pessoas, elas se vinculam, né? Os neurodivergentes, eles se vinculam a pessoas e coisas. E quando, se você não consegue fazer um vínculo, e tudo vai se tornar mais difícil, principalmente para o rígido. Eu tenho uma criança rígida que eu tenho um depoimento no meu Instagram, que a mãe me mandou um presente, porque essa criança mudou de São Paulo para o Rio Grande do Sul, só que essa criança não usa roupas de frio, e aí essa criança andava com shorts, chinelo e camiseta num frio de 1 grau. E todo mundo ficava enlouquecido, mas essa mãe não cuida, mas essa mãe isso.
e essa criança não aceitava colocar roupa de frio. Nós conseguimos fazer com que ela usasse roupa de frio. Eu vou colocar lá no grupo para vocês mandarem para quem vocês quiserem esse depoimento. Essa mãe conseguiu, essa criança conseguiu colocar roupa de frio usando óleo essencial. Não foi, claro que eu acredito muito no trabalho multidisciplinar, né? E é uma criança que eu assisto em uma das clínicas, mas até entrar o óleo, nem TO, nem psicólogo, nem psicopedagoga, ninguém conseguiu fazer com que essa criança colocasse uma blusa de moletom. E a partir do momento que entramos com os olhos, conseguimos essa ressalva, né? E a partir daí, a família não deixou mais de usar os óleos essenciais. Comportamento agressivo. Nem todo neurodivergente ou neurodiverso tem comportamento agressivo, porém, em torno de 4% tem uma disfunção que a gente chama, né, uma disfunção no sistema inibitório excitatório do cérebro por uma produção maior de glutamato. A Cris está falando grego, quer dizer o seguinte, que o nosso corpo, por estar em alerta constante, quer brigar ou se defender o tempo todo, ok? E nossos óleos essenciais têm muito resultado no comportamento agressivo, porque modula esse sistema inibitório excitatório. E a gente faz isso com uma resposta que ela é praticamente imediata. A gente não precisa de muito tempo para que os olhos entrem em contato com aquele organismo e deem resultado. E é muito bom porque a gente consegue perceber a evidência. Por quê? Principalmente com crianças que têm um maior nível de suporte, porque aí a gente consegue contextualizar que não há efeito placebo. Porque quando a gente pega uma pessoa que começou a usar o óleo, vamos pensar uma pessoa típica, né? Que a gente dito a pessoa normal. Ah, tem dificuldade de dormir. Aí ela começa a usar o óleo, ela fala: ah, não sei se foi o óleo, eu deitei mais cedo, eu não sei o quê. Só que uma criança neurodivergente, por exemplo, que não fala, que não fala, ou que é uma criança que tem um nível de suporte que tem várias comorbidades atreladas, se a mãe usa o óleo e aquela criança dorme, ela sabe que foi o óleo, porque ela já tentou de tudo. Então, a gente consegue ter uma evidência de caso muito grande dentro da neurodiversidade, porque você percebe que não existe como a pessoa achar que aquilo é um efeito placebo. Mesmo porque não existe efeito placebo dentro da aromaterapia, gente. É química, né? Os óleos são compostos químicos, né? Compostos aromáticos oriundos de plantas, caules, folhas, frutos, enfim, é a parte mais nobre da planta, seu sistema imunológico, e esses constituintes químicos, eles têm uma penetração no nosso organismo, tem uma biodisponibilidade que eu falo, ou seja, a origem das plantas e a origem do nosso corpo é carbônica, e aí esses óleos, por não serem naturais, não serem sintéticos, eles se ligam às nossas células com mais facilidade que uma medicação. Não sou contra a medicalização, mas existem muitos dos meus pacientes que diminuíram ou deixaram a medicalização, lógico que acompanhado, né, dos seus profissionais aí, dos seus médicos, usando os óleos essenciais, né? Inclusive, alguns que tinham efeito rebote com o canabidiol passaram a associar a copaíba e não tiveram mais nenhum tipo de efeito rebote, por exemplo. Então, nós temos aí resultado também na questão da agressividade. Quando a gente fala em foco e atenção, que é uma das questões que mais os pais, inicialmente, tá? Porque nos últimos 2 anos eu percebo que o perfil é outro. A gente está trabalhando muito, depois da pandemia, a gente está trabalhando muito mais um perfil de agitação, porque as famílias também estão agitadas, né? Não são só as crianças. Por isso que eu falo que é muito importante envolver as famílias, mas inicialmente, quando eu comecei a prática dentro da neurodiversidade, as pessoas me procuravam muito para atenção e foco. Hoje mudou um pouco, agora é mais agitação e sono nesses últimos 2 anos do que foco, por exemplo, e atenção. Mas nós temos um perfil e um resultado para estimular o foco e a atenção com os óleos essenciais, como nenhum outro, né? Nós temos aqui na sala, por exemplo,
TDAH que usou Venvance não teve a mesma performance que o Vetiver. Nós temos aqui a Paty Sampaio, que ontem, inclusive, entrou para dar um depoimento em uma cliente que eu estava atendendo para falar como foram os efeitos dos óleos essenciais na vida dela. E a aromaterapia, ela atua na aprendizagem com cunho científico também. Lá em 2001, gente, a doTERRA não era nem nascida. Em 2001, o Dr. Terry Friedman, ele fez um ensaio clínico com 20 crianças. Esse estudo demorou de 99 a 2001, aonde ele usou óleos, né, que para medir comportamentos, né, não só comportamentos como sono, reatividade, ou seja, ele pegou os principais comportamentos dessas crianças e mediu durante esse tempo todo. Então, mas é doTERRA? Não, essa pesquisa, ela já existia antes da doTERRA existir. Ou seja, olha o quanto a gente tem de importância, o quanto a aromaterapia tem de importância para a aprendizagem. E isso acontece porque, além de promover o aterramento, ou seja, ajudar no sistema autonômico, promover uma estabilidade, ajudar todo o sistema autonômico a se regular, ainda assim, os óleos ajudam na produção da acetilcolina. Então, é como se as pessoas conseguissem focar melhor, elas prestam melhor atenção, organizam o que aprenderam e guardam o que aprenderam. E isso, eu tenho N casos que as crianças começaram a voar. Eu tinha uma criança, eu tinha não, que eu tenho um paciente que hoje ele usa muito menos óleo, inclusive, do que ele já usou, e ele era, até usar os óleos, uma criança não verbal. Né? Não é que ele não existem várias questões não verbais, não é que uma criança que é não verbal vai usar o óleo e vai começar a falar. Entenda, ele era uma criança que ele não produzia fala por excesso de excitação, tá? Então, era uma criança que tinha ali uma hiperatividade muito grande, e a partir do momento que nós colocamos essa criança no eixo, ele começou a produzir fala, ok? Porque tem várias outras questões em relação à fala que a gente não vai entrar aqui nessa questão, porque não vamos falar dos olhos. Mas nós temos aí ganhos também na aprendizagem, principalmente para as crianças também que são nível 1 de suporte, adolescentes e também adultos. Eu atendo bastante adulto para foco, né, e aprendizagem. Bom, aí vamos seguindo aqui, depois do foco e aprendizagem, socialização. É uma das questões, é uma das principais questões dentro da neurodiversidade. Por quê? Se eu sou diferente, eu já sou rechaçado, né? Então, vamos olhar para o bullying? Eu sou uma pessoa, eu tenho meio século, né, gente? Então, na minha época, o diferente da sala era chamado de retardado, né? Quem aqui nunca estudou com retardado? Era o retardado, né? Eu só não era chamada de retardada porque o meu comportamento agressivo fazia com que eu batesse em todo mundo para defender os retardados. Porque era assim, se você mexesse com aquele, eu ia lá e batia. Então, eu era defensora dos fracos e oprimidos. Sempre fui muito briguenta, né? Sempre tive alteração aí do movimento aqui excitatório e inibitório, né? E aí, socialização, para quem é diferente, é uma grande questão. A minha mãe é professora e às vezes ela me liga e fala assim: como é que eu vou fazer? Essa criança não aprende. Aí eu digo para ela: mas o objetivo não é que ela aprenda, mãe, o objetivo é que ela seja socializada. Uma criança, quando vai para a escola, nível 2, nível 3 de suporte, ela não vai ali para aprender a ler e escrever, ela vai ali para entender que ela faz parte de uma sociedade, que a sociedade entenda que aquela pessoa existe, porque senão a gente vai sempre viver de capacitismo, né? Então, o que acontece na socialização? O mascaramento, né? 90% das meninas mascaram, né? O masking que a gente chama, né? É muito comum que os neurodivergentes, né, eles vivam a teoria da empatia dupla, eles vão ficar perto de outros neurodivergentes porque eles vão se reconhecer, né? Então isso é muito comum, e aí fica aqui aquelas turminhas, os excluídos, né? E aí tem a alexitimia, que é aquela pessoa que não sente nada, é como se ela fosse indiferente a tudo, né? Então diz assim, ó, não tem sentimento, sensação nenhuma. Então a socialização
ela é uma questão que nós conseguimos trabalhar dentro da aromaterapia, também com bastante sucesso, porque a gente flexibiliza aquela pessoa, a gente modula ela para estar dentro de um local onde as pessoas possam aceitá-la. Eu tenho um autista que eu assisto desde os 4 anos, agora ele já está com 12 anos, e ele vai com o óleo dele desde que ele tinha 4 anos para a sala. Quando ele percebe que ele está ficando muito falastrão, quando ele acha que ele está muito incomodando os amigos, ele vai lá e passa o rolon dele, passa na nuca, passa o rolon. Então, hoje já é um modus operandi, e ele sabe que ele precisa se enquadrar, né? Para que ele permaneça ali. Então, o óleo virou um meio dele de comunicação, inclusive, de poder estar com a turma. Alterações sensoriais, né, é uma das grandes questões dentro da neurodiversidade, seja uma pessoa mais estabanada por questões proprioceptivas, alterações auditivas, orais, visuais, olfatórias. Então, a gente tem bastante dessas questões e também conseguimos fazer uma regulação, uma adaptabilidade do sistema sensório, porque ele está ligado ao sistema autônomo e ele é responsável também pela evolução das funções executivas, que é os comandos que a gente dá para o nosso corpo. Então, imagina, para eu pegar aqui esse copo e beber água, eu tenho que mandar um comando para o meu cérebro, que ele tem que ativar os músculos, eu tenho que pegar na minha mão, eu tenho que colocar, eu tenho que beber, eu tenho que engolir. Então, imagina, é um prompt, né? Imagina o prompt que a gente dava hoje para o GPT, o que a gente precisa fazer no nosso corpo, que foi aquela criança que teve que engatinhar, pegar, levantar e ter força para começar a caminhar, né? Então, tudo isso exerce muito das nossas questões sensoriais. E os nossos olhos, eles equilibram o sistema autonômico, facilitando uma adaptabilidade para essas questões que nós estamos falando aí, por exemplo. Então, imagina, um cérebro super hiperestimulado por questões visuais, por exemplo, que uma criança que chora estridentemente dentro de um shopping, ela pode estar super hiperestimulada pelas luzes, pelo som, pelo barulho, muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente usa um óleo essencial antes dessa família ir para uma festa, ir para um shopping, ir para um lugar em que essa criança vai ficar aí hiperestimulada, né? E aí, a abordagem terapêutica que a gente faz com a aromaterapia é lembrando que a aromaterapia ela é um estilo de vida, né? Que diminui a dependência de medicação, não causa efeitos colaterais, né? Principalmente se bem utilizado, não é porque é natural que não faz mal, não faz mal quando bem orientado, né? Como vocês foram convidados, que estão aqui como convidados, vão ser bem orientados pelos consultores que vão assisti-los, né? Então, se bem orientado, vão revigorar, vão trazer para a vida uma forma realmente preventiva de equilíbrio e controle. Para o papai, para a mamãe, para o irmãozinho, para a babá, para a rede de apoio toda e principalmente, como a gente diz no Sul, para o fulaninho, né? Quando para a gente não falar o nome da criança, mas para eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? E a aromaterapia, ela tem principalmente, né, na neurodivergência, a absorção dela é nessa forma que nós estamos vendo aqui, de forma tópica ou aromática. Nós estamos falando aí do nosso sistema límbico, a partir do momento que os óleos essenciais eles entram na corrente sanguínea, seja pela olfação, né, a gente inalando um óleo essencial, a gente passando um óleo essencial, ele vai em determinado tempo, né, entre 15 e 20 minutos aí, entrar na corrente sanguínea, entrar no sistema nervoso central e fazer o que a gente brinca, mas também não está errado, a sua mágica, né? E quando a gente fala mágica, é exatamente o nosso corpo receber uma carga química benéfica de lembrança de autorregulação, ok? Porque, na verdade, o mais importante é a gente escolher o mecanismo certo. E qual é o mecanismo? Não adianta, por exemplo, eu escolher um óleo para uma pessoa dormir que não é um óleo para dormir. Então, se a gente faz a escolha certa, e eu, quando comecei na aromaterapia para neurodiversidade, eu encontrei e ainda encontro muitas pessoas que usam óleos que não seriam adequados para as questões que elas precisam, né? E isso diz muito sobre a falta de conhecimento das pessoas que ainda estão indicando. Isso não acontece no nosso time, viu, gente?
Então, vamos lá. A aromaterapia, ela é capaz de reduzir potencialmente todas as comorbidades dentro das neurodiversidades, seja raiva, ansiedade, qualquer tipo de crise, né, colapso, desregulação, déficit de atenção, sobrecarga sensorial, distúrbio de sono, hiperatividade, seletividade alimentar, né, agressividade, e uma coisa que é muito importante, a gente regula com a aromaterapia o eixo HPA, que é o eixo hipófise adrenal, né? Então, o eixo intestino-cérebro. Então, quando a gente trabalha o eixo HPA, a gente vai fazer que é o eixo neuroendócrino, a gente está estimulando, a gente está trabalhando o cérebro, a gente está estimulando a produção de cortisol e a gente está regulando neuroendocrinamente esse indivíduo, né? Então, estamos aqui falando de ciência robusta, de resultado aplicado e, se for de uso contínuo, não traz prejuízo para o organismo. E essa é a parte mais importante. A aromaterapia não traz prejuízo para o neurodivergente. Não dopa, ou seja, né, muitas das medicações trazem efeitos sedativos desconfortáveis, porque você tira a criança do estado, né, do estado presente para um estado de letargia. Então, a aromaterapia não dopa o indivíduo, tampouco intoxica, se bem utilizado, e o mais importante, não vicia, né? Então, a gente tem aí, não existe um efeito, e não existe um efeito platô, não vai ter um momento em que não vai, então agora a pessoa já usa há 3 anos como uma medicação, e aí aquela medicação entrou no efeito platô e não faz mais efeito. Isso não acontece. Comumente, essa pessoa ela entra num equilíbrio e a gente troca e vai dar atenção para uma outra questão, mas a gente não vai ter efeito platô. Uma pessoa que dorme vai continuar dormindo. A gente às vezes altera o óleo justamente, mas não a química que faz isso, entende? A química vai ser a mesma. A gente altera o aroma até para a pessoa não enjoar do aroma. Mas a química que tem aquele óleo que faz dormir é a mesma que vai ter no outro que faz dormir também. Ou seja, a gente não tem efeito platô, ok? E aí vamos aos olhos, né? Que acho que está todo mundo curioso. Vou dizer para vocês, agora anotem, tá? Frankincense, nós usamos muito para crise, tá? O frankincense é um óleo que eu indico muito para crise ou pré-crise. Se eu sei que essa pessoa vai sair com essa criança vai desregular, a gente atua no VG20. Aqui, ó, pezinho do cabelo, 4 dedinhos, aqui é o lugar que a gente vai pingar a gota pura. Vai pingar a gota pura, mas vai fazer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada. É um óleo que ele é um sesquiterpeno, ele tem uma absorção mais lenta, então ele vai cair ali, não vai machucar, não vai fazer nada. Se é uma criança que tem o couro mais sensível, o couro cabeludo um pouquinho mais sensível, a gente pode pensar numa diluição, mas é um óleo que a gente pode utilizar puro. 15, 20 minutinhos antes de sair, ou se a criança estiver desregulada, pode pingar, 2 horas depois pode pingar também, e a gente pode usar de 3 a 5 vezes por dia, sem prejuízo algum. Regula o sistema autonômico, vai fazer com que a criança tenha um aterramento, ou adolescente, ou adulto. Experimenta você, no dia que você estiver desregulado, senta, pega seu frankincense, pinga aqui na sua moleirinha, que você vai ver assim, ó, faz o corpo, faz assim, ó, parece que a alma volta para o corpo, né? Aí vamos falar do vetiver, que é um dos óleos mais estudados ali, principalmente para retenção de foco e aprendizagem. Quando a gente entra aqui, gente, ó, foco e aprendizagem, a gente tem aqui, ó, os benefícios dos óleos de lavanda melhoraram a atenção das crianças em 53%. Já o óleo de cedro, 83%. E, por sua vez, o vetiver atingiu 100%. Ou seja, 100% das crianças tiveram melhora de aprendizagem de foco com o vetiver. E o vetiver faz isso porque ele também tem esse perfil de enraizamento. É uma raiz, chega a quase 15 metros de profundidade a raiz, ou seja, ele promove um aterramento muito grande. Eu tenho um conteúdo no meu Instagram
sobre o vetiver, que vale a pena assistir. Eu fiz uma mini live, coloquei lá um conteúdo, vale muito a pena, porque eu falo tudo do vetiver, que a gente não teria tempo aqui para dizer, mas o vetiver, ele é um óleo que ele promove também o estímulo da produção de acetilcolina. A gente pinga uma gota na nuca, pode usar antes das terapias, antes dessa criança ir para a escola, e não se tem prejuízo algum, tá? Então, sândalo vai ajudar a acalmar, lavanda vai ajudar a dormir, camomila romana vai ajudar principalmente nas questões de agressividade, ylang-ylang na socialização, peppermint na agitação, no estresse, porque ele vai ajustar os receptores MRT8, que ajuda o corpo a resfriar, tá? Green mandarim vai ajudar a comer, balance para o papai, para a mamãe, para o terapeuta. Copaíba é o único óleo que eu promovo a ingestão, porque ele é associado com o canabidiol, por exemplo, ele faz uma absorção maior nos receptores, né, dos endocannabinoides, atuando no sistema simpático e parasimpático, e ele tem efeito neuroprotetor. E a gente tem dentro da neurodiversidade uma neuroinflamação muito grande. Petigram ajuda também, principalmente quando a gente trabalha a rigidez cognitiva associada ao cedro. Serenity é um blend maravilhoso que nós temos, que tem quase todos esses óleos juntos, que a gente associa para o sono, ao invés de comprar 4, 5, 6 óleos, vai usar o Serenity. O cedro, ele aumenta os níveis de GABA, ou seja, a GABA é um neurotransmissor deficitário para o neurodivergente, então vai ajudar justamente a equilibrar aí a produção desse pré-início de sono. Né? A bergamota, que ajuda principalmente as mamães, principalmente no sistema de luto, né? Mas também vai trazer bem-estar para os pequenos e principalmente para o nível 1 de suporte, que tem questões assim como ylang-ylang, como autoafirmação, por exemplo. E o Intune, que também é um blend que é associado ao vetiver, é o que eu uso para o foco. Tentei falar o mais rápido possível para vocês, para que a gente conseguisse aqui explanar tudo. Espero não ter sido muito, muito desconexa aí com as palavras, né? Mas a aromaterapia, ela precisa de validação. Os óleos essenciais não são qualquer, a gente não pode usar qualquer óleo. Aliás, nosso líder José Júnior fez um conteúdo hoje maravilhoso sobre isso. Óleo essencial é tudo igual? Não. E os nossos óleos da doTERRA são os melhores? São. E são porque sim. Porque todos os testes de validação, todas as questões que são exigidas, elas são validadas dentro da doTERRA e revalidadas em vários laboratórios para que a performance dos nossos óleos, elas atinjam o maior nível de sucesso em tudo que eles tem de constituintes químicos para a benesse do nosso organismo. Então, quando alguém fala para mim, eu posso usar o outro óleo, eu falo, pode, eu não posso te obrigar a usar doTERRA, mas eu não vou te acompanhar se não for doTERRA, porque eu não posso garantir o resultado. Então, eu, como aromaterapeuta, como terapeuta ABA e como autista, indico o óleo que eu trabalho, porque eu estou há 7 anos trabalhando com neurodivergentes, tendo resultado com os meus olhos. E já aconteceu de pais usarem outros óleos e não ter a mesma performance e voltarem para os óleos da doTERRA. Óleo essencial é caro? Caro é o prejuízo que a neurodivergência traz. Caro é você não se sentir bem enquadrado dentro de lugar nenhum. Caro é a gente não se sentir validado. Caro é alguém tentar o suicídio. Isso é caro. Óleo essencial é muito barato, sabe por quê? Porque a maioria deles tem o preço, né? Não nem valor, eu vou dizer preço, tem o preço de uma pizza, mas tem um valor muito maior no seu organismo. Vale muito mais. Então, aqui eu trago para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer essa foto.
A criança menor é uma criança autista, que eu assisto já desde 2020. Essa família eu assisto, é uma família que não falta recurso nenhum. Essa criança, tá vendo que ela está de mão dada com o irmão? Ela não aceitava o irmão até usar os óleos essenciais. Nós, quando eu digo nós, a aromaterapia e o conhecimento atrelado a ela, os óleos essenciais da doTERRA, mudaram a vida dessa família. Quando essa mãe me mandou a primeira foto desses dois irmãos juntos, sabe qual a frase que ela me disse? E eu nunca vou me esquecer. Agora eu posso morrer, porque o meu filho agora aceita o irmão. É? Então, essas foram aí as informações que eu gostaria de trazer. Acho que Patrícia foi respondendo tudo. Ai, gente, como que faz agora para nós ficar tudo junto? Eu ficar agora, fico incomodada que só estou eu aparecendo aqui de. Você vai colocar. Deu certo? Deu? Ó, Deu. Ai, coitado, tava tendo que um negócio aqui maravilhosa, já de aula ficar eu me vendo. emocionante, só feedbacks maravilhosos. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Tá. Amanhã nós temos uma promoção extraordinária no sistema, a gente já sabe do que se trata, que é o óleo de copaíba e o óleo console do kit aromatherapy da doTERRA. Me fala como que a gente de repente pode também indicar esses óleos, se a gente pode indicar esses óleos para neurodivergência. Nossa, muito legal essa sua pergunta. Eu posso falar rapidinho? Vocês me dão um minutinho para falar desses óleos, só para que Com vocês. certeza absoluta. Tá. Então tá bom, porque eu acho que vale a pena a gente passar por essa informação. Você me pediu, falou, Cris, fala. Eu falei, tá bom, eu falo. Então eu não posso não falar, né? Ainda mais eu que quero falar igual uma tagarela, né? Se tem alguma coisa do autismo que eu não tenho, é dificuldade de comunicação, né? Esse tipo de comunicação, né? Verbal, assim, porque eu tenho hiperfoco, gente. Então, aquilo que eu sei fazer, eu gosto de falar, tá? Então, vamos olhar pelo ponto da psicoaromaterapia, vamos olhar pelo ponto emocional desses óleos. Eu acho que é aí que vale a pena a gente olhar, tá? Então, o Consol, ele é uma combinação de oito óleos, né? Ele tem um perfil predominante floral, ele tem aqui dentro da psicoaromaterapia, não vou falar individualmente dos óleos deles, porque a gente não tem tempo, mas olha que interessante, tá? Olhando para a neurodivergência que eu acabei de falar para vocês. O frankincense, ele trabalha introspecção, centramento e estabilidade. O patchouli, aterramento, segurança, presença, conexão com o corpo. O ilang-ilang, relaxamento, suavização de tensão e abertura emocional. O ládanum, contenção, proteção, profundidade emocional. A miris, tranquilidade, conforto, desaceleração. Rosa, acolhimento afetivo, autoestima, ternura, elaboração emocional. Os mantos, leveza, conforto, sensação de bem-estar. Então, imagina, né? O consolo ele é um blend de acolhimento emocional e especialmente interessante para tristeza, mágoa, luto, desânimo, necessidade de conforto e esperança. E eu acho que a coisa mais bonita que a gente pode dizer da composição dele é que ele junta madeira, resina. Gente, madeira e resina é sustentação. E aí ele vem com o aterramento com flores para trazer essa suavidade, esse acolhimento. Eu falo que a doTERRA é mágica. Eu falo que tem ali na doTERRA, nos blends da doTERRA, tem alguém que Deus faz assim, ó, tchum. Aí a pessoa fala, eu vou criar esse blend. Não é possível. Não é possível, porque é um refinamento, é um refinamento que, assim, inexplicável, né? A gente teve aula do Sérum a semana passada, ficou claro no nível de refinamento que a gente tem, né? Então, semana retrasada. Então, a copaíba, aí o destaque já é o beta-carofileno. E aí a abordagem é realmente a gente pensar que o beta-carofileno, ele tem uma afinidade com os receptores do nosso sistema endócrino canabinoide, o sistema endocannabinoides, né? Que fazem o quê? A autorregulação do nosso corpo, tanto emoção quanto a parte fisiológica. Mas dentro da psicoaromaterapia, a copaíba ajuda a acalmar, tranquilizar, favorece sensação de equilíbrio, é interessante para irritabilidade, inquietação, trabalha a sensação de conforto e segurança, e associada a uma resposta mais equilibrada diante do estresse, porque ela é excelente para trabalhar a regulação do eixo HPA, que eu falei para vocês, que é o sistema neuroendócrino, né? E dentro dessa fisiologia, a gente vai trazer aí
um resultado de neuroproteção absurda, absurda. Então a gente tem, ele é um, se a gente olhar assim a copaíba, ele é um óleo de uma riqueza, né, de interação inexplicável também, sem contar que é um óleo nosso, né, um óleo brasileiro, é um óleo que corre na nossa veia, né? Quem não tem um índio, se for pesquisar na MyHeritage, todo mundo tem um índio na família, não tem ninguém que é sangue azul de verdade, não, não tem. E esses dois óleos juntos, eles têm o borogodó, porque o Consol, ele acolhe o coração, a copaíba modula o corpo. Olha só, o corpo que sente. Um cuida do emocional e o outro ajuda a desenvolver o equilíbrio. Um acolhe para o outro regular. Gente, deu um casamento, um queijo com goiabada. Imagina, se o Consol acolhe e a copaíba modula, imagina a regulação. Imagina o que a gente passa a sentir com esses dois. Então, a gente primeiro, nós precisamos nos sentir acolhidos, né? Acolhidos, né? E aí, de novo, eu acho que assim, essa é a frase que vocês podem anotar para escrever para os seus clientes. O consolo acolhe a emoção, a copaíba modula a resposta. E junto, eles fazem a ponte entre o sentir e o regular. Vou copiar e botar lá no grupo para vocês. Meu Ok? Deus, coloca lá para nós, pelo amor de Deus, Cris, maravilhoso, maravilhoso, assim, que bom que chegou essa bogo, né, que eu acho que é uma bogo realmente, quando você oferece essa bogo para alguém, é como se fosse um colo, né, um acolhimento, um amor para a pessoa, né, amei, amei. E aí, então, amanhã, a partir das 6 da manhã, teremos essa bogo no sistema, você vai comprar o Copaíba, por R$ 180 e vai ganhar o óleo Consolo, que é o óleo do Aroma Therapy. Então, um abogo muito especial mesmo. Estou apaixonada. Tenho certeza que nós vamos ajudar muita gente com essa promoção da Doterra. Cris, apenas gratidão imensa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Espera só um pouquinho, tá, gente? Eu queria falar um detalhe também, tá, Giva? Enquanto Tá, você vê se tem pergunta aí. tá. Gente, o Consol é um óleo muito interessante para as famílias, porque o luto, ele é algo que a gente vive e revive e revisita, né? Então, cada prejuízo traz um luto novo dentro da neurodiversidade. Cada situação de derrota diante de, né, das negativas, dos convênios, dos profissionais que, né, às vezes maltratam os filhos, dos desequilíbrios, dos bullying, traz para as famílias uma sensação de luto, né? Então, o console não é só, inclusive, para o neurodivergente, porque ele não tem contraindicação aqui para o neurodivergente, mas eu diria que toda mãe neurodiversa precisa de um console. Maravilhoso. Cris, a Elaine está perguntando como usar o Copaíba no meu filho de 12 anos. É a mesma coisa em adulto? Sim, 12 anos é o mesmo suporte. Na Tá. verdade, se ele for fazer a ingestão, ele pode usar 12 anos, acredito que mais de 40 quilos ou em torno de 40 quilos, dá para responder? Que aí seria interessante saber o quilo. Se vai fazer a ingestão, que não tem problema algum. Se tiver mais de 40 quilos, pode fazer ingestão, né? Ah, Não, se 40 tiver. quilos. É. Ok, então é a base. Não, se tiver menos, também pode fazer ingestão se usa o canabidiol, né? Tá. Mas pode usar 3 vezes por dia, manhã e tarde à noite, uma gota sublingual, Tem 28 né? quilos, na verdade, Cris. Pode Pode usar? usar, Elaine, pode usar. Se ele usa o canabidiol, você vai dar junto com o canabidiol. Se ele não usa o canabidiol, pode dar 3 gotas. Aí compra um conta-gotas para colocar, vende conta-gotas para colocar no óleo essencial. E aí vai colocar ali na boquinha, se precisar colocar com mel, né? Precisar disfarçar o sabor, pode usar. De verdade, a copaíba é um óleo que é fantástico para a gente fazer essa modulação. Mas pode passar na coluna, se ele não suportar o sabor, faz um rolon, 20 gotas de copaíba, 10 ml de óleo de coco, e passa ao longo da coluna, ele pode passar nos punhos também. No difusor, aí a gente precisa de muita copaíba, mas também é moduladora. Se ele for ficar no quarto e o difusor ficar ligado, ok, também é bom. Mas o mais importante na copaíba aí é realmente, né, o contato ou na pele ou em gestório.
Ótimo. Deixa eu parar essa gravação aqui. Aula de milhões. Pessoal,